E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Muito bem, então na aula dessa quinzena a gente vai continuar com o estudo dos circuitos elétricos, tá? Ainda temos bastante coisa para ver. Com a aula dos circuitos elétricos 1 eu tive pouco feedback de vocês, então não estou muito sacando muito bem se vocês estão acompanhando bem ou não essa parte de interpretação de circuitos, tá, galera? Então eu vou pedir já no começo desse vídeo para vocês, se vocês puderem ter um engajamento maior lá na plataforma, mandar mais mensagem para mim no chat, tirar mais dúvida. Assim, pode ser que vocês não estejam com dúvida e tal, mas eu estou um pouco preocupado, porque como é uma coisa nova, né? Tem uma linguagem nova, que é o lance dos circuitos, eu fico um pouco preocupado. Então, o que eu decidi fazer? Eu vou pegar essa quinzena para expandir um pouco mais esse tempo de entendimento da interpretação, e na aula de hoje eu só vou inserir o conhecimento associado aos medidores elétricos, e nem todos, tá? Mas os principais medidores elétricos que a gente usa é, quando a gente trata da interpretação dos circuitos em geral, tá? E a gente usa no dia a dia também. Eles são importantes, esses medidores, para a gente usar no dia a dia, principalmente se a gente quer fazer algum reparo em casa, alguma coisa nesse sentido. Beleza? Outra coisa que eu tinha prometido lá na primeira aula de circuitos elétricos é que a gente que ia ter um vídeo sobre um simulador que é muito interessante para a gente usar montando circuitos elétricos, tá? Eu vou colocar isso essa quinzena. Não vai entrar nessa primeira semana, provavelmente entra na segunda semana dessa quinzena, mas vai entrar. Porque, como eu disse, eu quero que vocês tentem mais um pouco e demonstrem para mim que vocês estão estudando um pouco mais essa parte de circuitos elétricos ao longo dessa primeira semana, pelo menos, com os exercícios da tarefa que não serão muito diferentes lá da quinzena passada, tá? Para daí eu mostrar para vocês esse simulador aí, tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque o simulador você consegue até colocar, desenhar, não desenhar, mas montar qualquer circuito e você consegue medir, entendeu? Qual é a corrente elétrica que está passando por cada ramo, medir a diferença de potencial. Então ele meio que serve como um gabarito, dá para você usar para estudar mesmo, tá? Beleza? Então vamos lá. Falando então de medidores elétricos, o que são medidores elétricos? São instrumentos de medida que a gente usa nos circuitos elétricos, certo? Então nós vimos que nos circuitos elétricos, tá, gente? É, as grandezas, as principais grandezas que a gente utiliza para interpretar ele e os fenômenos associados, os fenômenos que acontecem nos circuitos elétricos, né, são diferença de potencial, corrente elétrica e resistência. Beleza? Então, na aula passada, a gente estudou bem o que acontece com a resistência, né, nos circuitos elétricos, principalmente naqueles mais complexos em que os resistores ficam associados, como é o caso desse circuito aqui, né? Só para lembrar, eu tenho aqui uma associação, né, em série de resistores, ó, esse R1 e R2 estão associados em série, e o R3 e o R4 estão associados em paralelo. Muito bem, tá? Então, como eu disse, né, os medidores elétricos servem para medir essas grandezas, beleza? Os principais, que é os que a gente vai estudar nessa aula, são o amperímetro, tá? E o voltímetro. Então, o que vocês estão vendo aí na tela é a representação mais básica que a gente tem do amperímetro e do voltímetro, tá? Eles podem ser representados simplesmente também por um círculo com uma letra dentro que representa se é amperímetro ou voltímetro. Obviamente, A de amperímetro, V de voltímetro, tá? O A associado ao ampere, que é a unidade de medida no Sistema Internacional de Corrente Elétrica, o V associado ao volts, que é a unidade de medida do Sistema Internacional de Diferença de Potencial. Beleza, galera? Então, amperímetro e voltímetro. Ah, tem como medir a resistência elétrica? Tem como medir a resistência elétrica, tá? Os equipamentos, na prática, o equipamento mesmo que a gente usa hoje em dia, que é o multímetro, tá? Ele chama multímetro porque ele mede múltiplas, ele é capaz de medir múltiplas grandezas, inclusive resistência elétrica, tá? Mas como a gente está, obviamente, num curso de física básica aqui, então a gente vai levar em conta a parte histórica também. O amperímetro e o voltímetro são os principais, e com eles a gente consegue, combinando eles, consegue medir qualquer outra grandeza também. Beleza? Muito bem, então. Vamos para o funcionamento do amperímetro. Para que serve o amperímetro? Serve para medir
corrente elétrica. E todo equipamento que a gente usa para fazer uma determinada medida, né, gente? A gente usa esse equipamento no sentido de comparar com aquela grandeza que a gente quer medir. O que eu estou querendo dizer? É que às vezes é uma coisa tão banal que a gente não para pensar. Mas, por exemplo, como é que funciona uma régua? A régua é um instrumento de medida, tá? A régua, professor, como que você não sabe como é que funciona uma régua? Você bota lá e mede. E tá certo o que você tá falando. Só que quando você fala, você bota lá e mede, que você tá fazendo? Você pega a régua que tem um comprimento com uma escala, e aí você coloca para comparar o comprimento daquilo que você deseja medir, certo? Não é simplesmente você olhar para a régua e falar, ó, eu quero medir o comprimento daquele negócio que está ali. 10 centímetros. Não, você tem que botar lá. Então, existe um procedimento a ser respeitado quando você utiliza um instrumento de medida, tá? Por mais simples que seja, como essa régua aqui, que é inclusive muito bonitinha, né? Dá uma olhada aí, ó. Tá? É, Então, isso é muito importante da gente saber, tá? O que você faz? Você pega o comprimento da régua, coloca no comprimento daquilo que você consegue medir, então você submete o comprimento da régua ao comprimento daquele que você consegue, daquilo que você quer medir. E aí você tira a medida. Ou vice-versa, né? Você submete o comprimento daquilo que você quer medir ao comprimento da régua. E como a régua tem uma escala, você consegue determinar a medida. Tá? Então, o amperímetro, se eu quero que ele me dê a intensidade da corrente de uma determinada parte do circuito, eu tenho que fazer com que ele seja percorrido por essa corrente, entendeu? Eu vou colocar ele no circuito e a corrente vai passar por ele. Ele vai dar a medida da corrente que passa por ele. Beleza? Então, por exemplo, eu tenho esse circuitinho aí, tem uma fonte, tem 4 resistores, né? R1 e R2 estão em série, R3 e R4 estão em paralelo, tá? E aí eu tenho uma pergunta que eu quero responder ali. Como devemos ligar os amperímetros para fazer a leitura da corrente fornecida pela fonte e também a leitura da corrente que passa pelo resistor R3? Então veja que eu quero medir duas correntes. Eu quero medir a corrente que é fornecida pela fonte, ou seja, a corrente total do circuito, e eu também quero medir a corrente que passa pelo resistor R3, certo? O que a gente tem que pensar? Bom, se eu vou colocar um amperímetro nesse circuito aí, e ele tem que ser percorrido pela mesma corrente, por exemplo, que a fonte, como que eu devo associar esse amperímetro com a fonte para que ele seja percorrido pela mesma corrente? Isso a gente viu lá passado. Vou fazer a mesma pergunta pensando no R3. Eu quero, ó, tá vendo? Dá uma olhada aqui onde está o R3. Ele está aqui, certo? Eu quero colocar o amperímetro de forma que o amperímetro seja percorrido pela mesma corrente que está passando no R3, certo? Inclusive coloquei errado o sentido da corrente aqui, tá? É, pela mesma corrente que está passando pela R3. Quando que dois elementos do circuito ficam percorridos pela mesma corrente? Quando eles estão associados em série, certo? Eu tenho que colocar o amperímetro associado em série com aquele equipamento do qual eu desejo descobrir a intensidade da corrente, tá? Ou, como você sabe, né, a corrente que passa por um resistor é igual à corrente que passa por todos os elementos daquele ramo do circuito. Então, descobrir a corrente que passa pela fonte é descobrir a intensidade da corrente que está passando no ramo principal do circuito, que é o ramo que contém a fonte. Tá? Então eu vou ligar dessa forma. Ó. Dá uma olhada nesse amperímetro A1 aqui, certo? E no amperímetro A2. O amperímetro A1 ele está em série com a fonte, então ele vai dar a medida, vai dar a leitura da corrente total do circuito, da corrente fornecida pela fonte. Tá? E o amperímetro A2 ele está em série com o R3, então ele só vai dar a medida da corrente que está passando por R3, porque nesse ramo entre esses pontos aqui, né, vamos chamar aí de A e B, certo? Só tem o R3, beleza? Ok? Uma pergunta que sempre me fazem é a seguinte: professor, mas você colocou o amperímetro atrás da fonte, ele está ligado no polo negativo aqui. Não era para eu colocar ele na frente para a corrente já passar, pá!
no amperímetro. Como eu disse, a intensidade da corrente fornecida pela fonte é a mesma ao longo da extensão de todo o ramo no qual se encontra a fonte. A corrente tem a mesma intensidade. Então não importa se você vai colocar o amperímetro no polo negativo da fonte, entre R1 e R2 aqui, ou antes do R2, nessa parte de baixo, não importa. A medida da corrente vai ser a mesma. Beleza? Ô, professor, mas pera um pouquinho aí. Fala, querido aluno espertão. Se o amperímetro é um equipamento que a gente coloca em série com outros equipamentos e ele vai ser percorrido pela corrente, ele é feito de material condutor e a corrente passa por ele. Sim. E daí, querido aluno espertão? E daí, professor, que todo condutor oferece resistência à passagem da corrente. Não deve ser diferente com o amperímetro. De fato, o aluno espertão, ele mais uma vez veio para enriquecer a nossa aula aqui. E tá certinho, né? É verdade, tá? O amperímetro é mais um equipamento que você coloca no circuito, ele vai alterar a resistência do circuito. E é muito louco isso, né? Porque você imagina o circuito aqui, esse circuito que eu demonstrei antes de colocar os equipamentos, ele de fato é um circuito diferente no final, né? Porque se tem 2 amperímetros, são dois equipamentos a mais ali, são duas resistências a mais que eu tenho na passagem da corrente. Tá? Então todo equipamento tem uma resistência, e no caso do amperímetro e do voltímetro, nós chamamos essa resistência de resistência interna. É uma resistência que a gente não queria que tivesse ali. Porque a gente não quer, o nosso circuito original, né, ele não prevê, né, que haja resistência elétrica naqueles pontos em que a gente colocou os amperímetros. E como que a gente resolve esse problema? Porque pare para pensar, olha que loucura. Eu quero medir a corrente que passa aqui nesse ramo aqui, certo? Quero medir a corrente que está passando por aqui. Aí eu vou lá e coloco um perímetro. No momento que eu coloco um perímetro, como alterou a resistência, será que. Você entende? Eu vou medir uma corrente que é diferente daquela que eu queria. Porque a resistência do circuito mudou. Né? Por causa da resistência interna do perímetro. Aí você fala, puta merda, nossa, professor, e agora? Fique tranquilo. Por quê? Né? Os amperímetros, eles têm que levar isso em consideração na sua construção, você entendeu? Então, nós já estamos longe de uma época em que a resistência interna do amperímetro é uma coisa que a gente tinha que se preocupar. Tá? A resistência interna dele é tão pequena, tão pequena, tão pequena, que a gente pode desprezar tranquilamente. Como assim tão pequena que a gente pode desprezar? A ideia é a seguinte, vamos supor que você vai medir corrente com uma precisão de 1 mA, certo? Tá? Então, no visor lá do seu equipamento, se tiver um visorzinho assim, vai ter o número, a vírgula e 3 dados. 3 algarismos depois da vírgula. Se o seu amperímetro tiver uma resistência muito pequena, não é que ele não vai causar uma diferença na corrente, ele vai causar. Mas essa diferença na corrente pode estar na quarta, na quinta, na sexta casa decimal. Você não vai nem conseguir medir essa variação, você está entendendo? Então você pode considerar o amperímetro como ideal. Tá? O que acontece com o amperímetro ideal? Como os amperímetros devem ser ligados em série com os equipamentos, quer dizer que a tendência é ele aumentar. A tendência não, ele vai aumentar a resistência no ramo que ele for ligado. Porque se você está associando em série, lembra que a associação em série você soma a resistência elétrica. Então, para o amperímetro ter um funcionamento legal, a resistência dele tem que ser a mínima possível, para que o aumento da resistência naquele ramo seja o mínimo possível. E aí a variação da corrente que está passando naquele ramo também seja a mínima possível. Beleza? A gente só vai tratar casos com amperímetros ideais aqui. Tudo bem no nosso curso? Beleza? Tanto amperímetro quanto voltímetro, tá? Isso também serve para voltímetro. Beleza? Então, o que fica do amperímetro? A gente tem que ligar ele em série. O mais importante é isso, a gente tem que ligar ele em série com o equipamento que a gente deseja descobrir a corrente elétrica. E para descobrir qual é a leitura, vamos supor que eu quero descobrir a leitura do amperímetro A1, que está no circuito da direita ali. Basta você calcular a corrente elétrica que está passando por ele. Basicamente é isso. Beleza? Vamos pro voltímetro então. Então, o voltímetro
Como ele vai medir diferenças de potencial, voltagem, tensão elétrica, ele tem que estar submetido, tá, à mesma DDP que ele deseja medir, que você deseja medir. Então, se você quer descobrir qual é a DDP que está entre dois pontos A e B do circuito, você tem que ligar o voltímetro entre aqueles dois pontos A e B, tá? Vou fazer uma correção aqui, né? Vai ter um spoiler que deve ser. Muito bem, ó. Bora. Deve ser submetido. Então, novamente, mesmo circuitinho, tá? Para a gente manter o padrão. Como devemos ligar os voltímetros para fazer a leitura das DDPs nos terminais dos resistores R1 e R3? Eu quero somente descobrir a DDP dos resistores R1 e R3. Bom, a diferença de potencial a qual está submetida a R1, vê se você concorda, é a diferença de potencial entre os pontos A e B, que eu acabei de desenhar aqui. E a diferença de potencial, né, submetida ao R3 é a diferença de potencial entre esses pontos C e D aqui. Se eu quero que o voltímetro dê a diferença de potencial entre os pontos A e B, eu preciso ligar ele entre os pontos A e B. Aí você fala assim, mas professor, já tem o R1 ali, tá? Mas você pode ligar outro equipamento entre os mesmos pontos. Você só tem que associar ele de que forma com o R1? Em paralelo, beleza? Para que dois equipamentos estejam submetidos à mesma DDP, eles têm que estar em paralelo. Então, o voltímetro vai estar em paralelo ao R1 e o voltímetro vai estar em paralelo com o R3. Dessa forma aqui, ó, que eu coloquei. Beleza? Ó, veja que é muito comum também aparecer, por exemplo, o voltímetro que está medindo o R3, ele, por exemplo, ligado aqui assim, ó. Porque é a mesma coisa. Porque esse ponto aqui, ele tem o mesmo potencial desse, né? Ó, isso aqui, ó, tipo, se aqui é D. E esse ponto aqui tem o mesmo potencial desse, certo? Então, tanto faz a forma como é colocado aí. Beleza? E a resistência interna do voltímetro? Qual que é o problema com a resistência interna do voltímetro? O problema é o seguinte, ó, imagina a corrente que está passando por R2 e chegando aqui para passar em R1, beleza? Tá? Essa porção de corrente. Se você considerar o que acontece com a corrente quando ela chega num nó do circuito, lembra? Nó é um ponto em que liga, tem uma bifurcação no caminho para a corrente, tá? Você sabe que vai ter uma parte da corrente que vai passar para cá e uma parte da corrente que vai passar no R1. Então a corrente vai ser dividida. Então, se o voltímetro eu considerar a resistência interna dele, tá? Como comparável à do R1, vai ter uma divisão da corrente e a corrente que passa por R1 vai ser um pouco menor do que aquela que eu estava esperando. Por isso eu vou acabar medindo uma DDP um pouco menor também, tá? E aí, que eu devo evitar, tá? Eu tenho que evitar que essa porção de corrente que está vindo aqui pro voltímetro seja uma porção grande se comparada à corrente total. Entendeu? Eu quero que essa corrente que está passando aí para o voltímetro seja a mínima possível. Certo? Olha só. Eu quero que a corrente que passa no ramo onde está o voltímetro seja a mínima possível. Que tem que acontecer com a resistência de um ramo para que a corrente seja a mínima possível? A resistência desse ramo tem que ser a máxima possível, porque a gente sabe o quê? Que quanto maior é a resistência, menor é a corrente. Então, para um voltímetro funcionar bem, ele ser um voltímetro bem preciso, tá? Esse voltímetro tem que ter uma resistência muito, muito grande, entendeu? Infinitamente maior se comparada com a do R1. Por isso que nós dizemos que um voltímetro ideal, ele apresenta a resistência interna que tende ao infinito, tá? Beleza? Então, só toma cuidado com isso aí, entendeu? Tem muito livro, muita coisa que fala, a resistência é infinita. A resistência é infinita. É meio estranho falar isso, né? É infinitamente maior que a de outro, enfim. Tende ao infinito, tá ótimo. Beleza? Então, o voltímetro, ele, para ser ideal, sua resistência tem que ser muito grande, tá?
e ele tem que ser ligado em paralelo com os equipamentos para dar a medida da DDP que a gente deseja descobrir. Tudo bem? Beleza? Muito bem, então, gente. Vamos lá para os exemplos da aula de hoje. Temos só 2 exemplos, tá? Como eu disse, eu gostaria que vocês tentassem fazer os exercícios e praticando mais. Eu coloquei exercícios tranquilos e alguns mais complexos para vocês estudarem lá e depois me procurarem. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o primeiro exemplo, então, da nossa aula. No circuito da figura, a indicação do amperímetro A1 é 5 amperes. Olha o A1 onde ele está aqui, ó. Beleza. Calcule, letra A indicação do voltímetro V. Olha o voltímetro aqui. Muito bem. Letra B, a indicação do amperímetro A2. Olha o A2 onde ele está aqui. E letra C, a potência total dissipada no circuito. Muito bem. Então vamos lá. Começar pela letra A, né? Pegar os dados que eu tenho. Eu sei que a corrente que passa pelo A1 tem intensidade de 5 amperes. Então a corrente que está passando nesse resistor, veja que eu não sei qual é a polaridade desses pontos aqui, ó, por exemplo, esse ponto A e esse ponto B, eu não sei a polaridade deles, então eu estou considerando que está indo de A para B a corrente, beleza? Isso daí, o sentido da corrente é o de menos na hora de resolver esse tipo de problema, né? Então eu sei que tem uma corrente que está passando no A1 que vale 5 amperes. E na letra A eu quero descobrir qual é a indicação do voltímetro. Qual é a DDP entre os pontos A e B. Certo? Veja, eu já sei qual é a corrente que está passando no ramo principal entre os pontos A e B, que é medida por esse amperímetro A1. Então eu sei que a corrente vale 5 amperes. Eu quero descobrir a DDP entre dois pontos do circuito. E eu já sei a corrente. O que falta? A resistência. Né? Beleza? Qual é a resistência entre os pontos A e B? E isso dá pra gente descobrir, né, gente? Porque, dá uma olhada, eu tenho os resistores todos associados aqui, e basta eu calcular a resistência equivalente. Como que eu vou começar? Bom, eu tenho dois ramos principais entre os pontos A e B, esse ramo aqui e esse ramo aqui de baixo, que eu estou marcando em laranja esses dois aí, né? Tá? E depois eu tenho uma outra bifurcação do ramo superior, que é essa parte aqui que eu tenho, ó, esses 3 resistores em paralelo, um de 3 ohms e os outros dois de 1,5, certo? Eu vou chamar esse conjunto aqui, essa parte do circuito de RP, resistência paralela, beleza? E o que eu vou fazer? Vou calcular a resistência dele primeiramente aqui, tá? Como são 3 resistores e veja, um é 3 e os outros dois são 1,5, né? E eu sei que 1,5 vezes 2 é 3, então eles são múltiplos entre si aí, muito provavelmente vai ficar mais tranquilo de eu calcular usando a expressão, né, genérica da resistência em paralelo, do cálculo da resistência equivalente em paralelo. Então, 1 sobre a resistência em paralelo é igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3 e por aí vai, lembra? Veja que está bem tranquilo aqui, porque o que eu posso fazer? Eu posso multiplicar em cima e embaixo essas frações 1 sobre 1,5 por 2, ó. Posso multiplicar por 2 e aí veja o que eu vou encontrar. Olha só que belezinha. Vai ficar assim, ó. 1 sobre 3 é o primeiro lá, mais 1 vezes 2 é 2, 1,5 vezes 2, 3, mais 2 terços. Tá? Fazer essa transposiçãozinha aí, né? Vai facilitar bastante, porque eu tenho 3 frações, todas com o mesmo denominador. Basta eu manter o denominador, 3, e somar os numeradores. 1 mais 2 vai dar 5. Beleza? Aí que eu faço, ó. Desse lado esquerdo está 1 sobre RP, então eu vou elevar o menos 1. Eleva menos 1 os dois lados. Elevar menos 1 é simplesmente inverter, tá? Ah, professor, não entendo isso, eu sempre multiplico em cruz a partir dessa parte. Tranquilo, cara. Isola o RP da forma que você achar melhor, tá? Aí fica RP sobre 1, que é RP, igual a 3 quintos. 3 quintos é como
Se fosse 30 daria 6, né? 0,61. Então eu sei que a resistência daquela parte ali que está em paralelo é 0,6. Quer dizer que o circuito fica como? Eu gosto muito de fazer isso, vocês viram na anterior, que é desenhar novamente o circuito para ver como ele está. Então eu tenho o ponto A, aí vem o amperímetro A1, aí eu vou ter a bifurcaçãozinha aqui, né? Aí tem um resistor de 0,4 e aquela associação RP, que eu já calculei e sei que é 0,6. Só de fazer isso fica bem mais fácil de analisar o circuito agora, concorda? Ó, aqui tem um resistor de 1 ohm, aqui embaixo, o amperímetro A2 e chega até o ponto B, que é onde eu quero os pontos A e B, né? Eu quero descobrir a resistência entre eles para descobrir também a DDP entre esses pontos. Muito bem. O que falta eu calcular agora? A resistência equivalente. E agora está muito de boa. Por quê? Esse 0,4 ele está em série, perdão, com aquela parte do circuito que eu chamei de RP e cuja resistência vale 0,6. Se eles estão em série, a resistência equivalente desse ramo superior é a soma de 0,4 com 0,6. 0,4 com 0,6 dá 1, né, gente? 1 ohm. E aí? Aí eu tenho um novo circuito. Vou desenhar de novo, só para. Eu sei que leva um tempinho, mas é importante isso daqui. Tá? Ó, eu tenho agora um resistor só, que a gente já sabe o valor dele. Vai ficar meio feião, só para a gente ganhar um tempo. Que é 1 ohm e o outro de 1 ohm aqui também. Já era, né, galera? Como que eu faço para calcular agora a resistência equivalente do circuito? A resistência entre os pontos A e B. Veja que em cima, no ramo superior, eu tenho 1 ohm e no ramo inferior eu tenho 1 ohm também. Então eu tenho dois resistores em paralelo que têm a mesma resistência. Eu vou usar aquela formulinha. Tá? Sempre que eu tenho N resistores em paralelo que têm o mesmo resistor, eu pego a resistência de um deles, tá? E divido pelo número de resistores, que nesse caso são dois. Então 1 dividido por 2, a resistência entre os pontos A e B é de 0,5 ohm. Já sei a resistência entre os pontos A e B. O que falta eu fazer agora? Tá? Já sei a resistência entre os pontos A e B. Basta agora eu calcular qual é a DDP entre esses pontos, já que eu conheço, né, qual é a corrente que está passando pelo circuito. A corrente é 5 amperes. A resistência entre os pontos A e B, eu acabei de descobrir que é 0,5 ohm. Qual é a DDP? E aí, o que eu faço com isso aqui? Primeira lei de Ohm, né, gente? Primeira lei de Ohm. U é igual a RI. Beleza? A DDP eu quero descobrir. A resistência eu já sei que é 0,5, que multiplica a corrente que é 5 amperes. Então a DDP entre os pontos A e B é de 2,5 volts. 2,5 volts. Beleza? Tá? Respondemos a letra A. Ê, professor, peraí. Mas a letra A não pediu a DDP entre os pontos A e B, pediu a leitura do voltímetro. Dá uma olhada onde o voltímetro está ligado. Ó. O voltímetro está ligado entre os pontos A e B. Então já era. Tá? Se você determina a DDP entre os pontos A e B, você está determinando a leitura do voltímetro. Tá bom? O que você pode fazer? Tá? Escrever aqui, né? Ó, tá, um exemplo aí. Escrever. Essa é a leitura. Não gostei disso aqui. Não vai ficar legal isso aqui, peraí. Essa é a leitura do voltímetro. Beleza? Tá programado quando eu aperto 1 para mudar de câmera ali no OBS. Aí eu fui dar o exclamação, acabei apertando 1. Né? E eu tô falando isso como se alguém tivesse interessado em saber, mas enfim, vamos lá. Letra B. Agora eu preciso. Essa foi a resolução da letra A. Deixa eu marcar aqui também, né? Toda essa parte. Vamos para a resolução do item B.
No item B que eu tenho, ele pede a indicação do amperímetro A2. A indicação do amperímetro A2. Muito bem. O amperímetro A2, dá uma olhada onde ele está. Vou marcar ele aqui, ó. Se liga, em verde aqui, ó. Ó, nessa parte aqui, nesse desenho. Olha o perímetro A2 onde ele está. Nós sabemos muito bem que a corrente que está passando por A1 é uma corrente de 5 amperes. Aí ela vai se dividir, né, gente? Vem um tantinho para cá e vem um tantinho para cá. E essa divisão da corrente, lembra? A gente viu isso na aula passada, né, pessoal? Essa divisão da corrente, ela depende da resistência de cada ramo. Onde a resistência for maior, a corrente fica menor. E ela respeita a razão de proporcionalidade entre as resistências, certo? Então, onde a resistência é 2 vezes maior, a corrente vai ser 2 vezes menor. É isso que eu quero dizer. Tá, e daí, professor? Nesses dois ramos aqui, a resistência é a mesma. Vale 1 ohm. E aí, o que acontece com a corrente? Quer dizer que ela é dividida igualmente. Então, eu sei que vem 2,5. Não tô fazendo essa cor, não é legal, né, mano? Pera lá, velho. Tá? Então, vem 2,5 ampere para cá e 2,5 ampere para cá. Tá? E como o A2 está em série com um desses ramos, quer dizer que a corrente que ele vai medir é 2,5 ampere. Já era. Então, do próprio desenho eu já sei que a corrente, vou chamar essa corrente de I', tá? É 2,5 amperes. Beleza? Aí eu posso até colocar aqui, ó, escrever aqui, mouse, certo? Essa é a leitura do amperímetro A2. Beleza? Essa é a leitura do perímetro A2, tá? Então, gente, veja que é muito simples dependendo da disposição. Foi mal aí? Dependendo da disposição do circuito que a gente tem, beleza? Nossa, professor, eu posso justificar assim? Tipo, fazendo o desenho do circuito, puxando uma setinha? Claro que pode, tá? Claro que pode, beleza? Eu, para garantir, escreveria, tá? Entendeu? Tipo, esse desenho tenta descrever com palavras o que está acontecendo ali. Como, né, no ramo em que está o perímetro A2, a resistência é de 1 ohm, que é igual à resistência do ramo superior, tá? A corrente que passa pelo perímetro A1, que é a corrente total, vai ser igualmente dividida entre os ramos. Então vai 2,5 ampere para cada um dos ramos. Essa é a corrente que passa pelo perímetro A2, essa vai ser a leitura dele. Beleza? Muito bem. A Laurinha tá animada lá em cima. Vamos lá. Item C. Qual é a potência total dissipada no circuito? Gente, quando o cara pergunta a potência de um circuito, é só calcular a potência dele. Então, tipo, um circuito tem o valor da DDP total, o valor da corrente total, o valor da resistência total. Você pega esses valores e utiliza qualquer uma daquelas três equações para calcular a potência. Tudo bem? Então vamos lá. Potência total do circuito aí, tá? Qual é a potência, né? Lembrando que a DDP total é a DDP entre os pontos A e B, que é 2,5 volts, a gente descobriu no item A. E a corrente total que está passando é de 5 amperes, certo? Como que faz para calcular a potência a partir da DDP e da corrente? Definição de potência elétrica, P igual a U vezes I. Tá? Então, a DDP é 2,5, a corrente vale 5. Quanto que vai dar a potência aqui? 2,5 vezes 5 é 2 mais meio, né, vezes 5. 10 com 2,5, 12,5. 12,5 watt. Nice. Beleza? Exemplo 1 já era, finalizou. Vamos para o exemplo 2. Beleza. Vamos lá. Exemplo 2. Para o circuito representado a seguir, tanto o amperímetro quanto o voltímetro são ideais, graças a Deus. Determine as leituras de ambos
Nos casos em que a chave CH está aberta ou fechada. Nossa, então veja que nesse circuito, gente, olha o que eu tenho aqui, ó, uma chave. E aí, essa chave pode estar aberta ou fechada. Se ela estiver aberta, se ela estiver fechada, nós teremos o quê? Basicamente circuitos diferentes. E aí a gente tem que analisar cada uma dessas situações, com a chave CH aberta ou fechada, e calcular a leitura daquele voltímetro e daquele amperímetro. Dá uma olhada onde que está o voltímetro. Ó. O voltímetro está aqui. Já vou até estabelecer que ele está ligado entre os pontos A e B do circuito. Que, dá uma olhada, para facilitar, são as extremidades desse resistor de 4 ohms aqui, né? Olha só que belezinha, deixa eu marcar ele também, ó. Tá? Essa referência é importantíssima porque se eu quero determinar a leitura do voltímetro, basta eu determinar qual é a DDP submetida ao resistor de 4 ohms. Entendeu? Beleza? Então vamos lá. E o amperímetro está aqui, né? Deixa eu marcar o amperímetro em verde aqui, ó. Note que o amperímetro está ligado em série com quem? Com a fonte. Então, veja que não importa se eu estou falando do caso com a chave CH aberta ou fechada, tá? O amperímetro nas duas situações está ligado com a fonte, em série com a fonte. Quer dizer que nos dois casos, se eu calcular a corrente total do circuito, eu já estou calculando qual é a leitura do amperímetro. Beleza? Essa é a parte da interpretação dos medidores elétricos. Bora lá. Então a gente vai começar com o circuito com a chave aberta. Beleza? Então, chave CH aberta. Certo? Bora lá. Com a chave aberta, o que acontece com o meu circuito em termos de corrente elétrica e tudo mais? Vamos lá. Corrente é gerada aqui na fonte, né? Aí ela vem, ela passa pelo amperímetro. E aí nesse ponto B era para acontecer o quê? Uma bifurcação aqui, né? Era para dividir uma parte da corrente vem para cá, uma parte da corrente vai para lá, tá? Só que não vai acontecer isso. Por quê que não vai acontecer isso, tá? Porque se a chave, essa chave aqui, ela tá aberta, se essa chave CH tá aberta, quer dizer que essa parte do circuito aqui, ó, eu posso desprezar, porque é uma parte onde o circuito está aberto, ou seja, não vai passar corrente. Você me entendeu? Então eu posso desprezar. Quer dizer que na hora de analisar o circuito, eu vou desprezar essa parte que tem esses dois resistores de 2 ohms. Como que fica o circuito, então, tá, com a chave aberta? Vou desenhar ele aqui novamente. Parari, ponto A. Aí eu tenho um resistor de 4 ohms aqui, né? Minha nossa. Bom, é para ganhar tempo, né, gente? Vamos lá. Ponto B. Aí vem aqui, ó, um amperímetro. Esqueci de desenhar o voltímetro ali, mas de boa. Aí eu tenho a fonte aqui. Muito bem. Certo? Essa fonte de 12 volts. Esse é o meu circuito, basicamente. Aí o voltímetro ele está ligado entre os pontos A e B. Certo? Basicamente esse é o circuito. Então veja que está muito de boa, porque eu tenho apenas dois resistores que estão associados em série e essa associação em série está submetida a uma DDP de 12 volts, beleza? Então, muito de boa. Com a chave aberta, eu sei que a resistência equivalente vai ser a soma das resistências dos caras que estão associados ali em série. Então, eu sei que a resistência equivalente é 8 ohms. E eu sei também que a DDP é 12 volts. É o da DDP da bateria. Como que eu faço para descobrir a leitura do amperímetro? Basta eu usar esses dados para calcular a corrente. Então, eu vou usar a lei de Ohm, primeira lei de Ohm. A DDP é 12, a resistência é 8. E vou achar a corrente. Basta dividir 12 por 8, né? Passo 8 dividindo ali no 12. 1,5 ampere. Então eu já sei que a corrente que está passando no amperímetro com a chave aberta é de 1,5 ampere. Beleza?
Como que eu faço agora para determinar a leitura do voltímetro, tá? Nessa configuração com a chave CH aberta. Veja, se a corrente total do circuito é 1,5 e eu sei que é essa corrente, se liga, que acaba passando por cada um dos equipamentos do circuito, já que está tudo em série, basta eu pegar, né? Eu quero descobrir, ó, vamos fazer o cálculo aqui. Se eu quero descobrir a DDP entre os pontos A e B, basta eu pegar a resistência entre os pontos A e B. Quanto que é a resistência entre os pontos A e B? Entre esses dois pontos aqui, eu tenho apenas um resistor de 4 ohms. A resistência é 4 ohms. E a corrente que está passando por A e B, nesse caso, é de 1,5 ampere, que eu já calculei anteriormente ali. Então, já era a primeira lei de Ohm. Vou aplicar a primeira lei de Ohm naquele resistor que está entre os pontos A e B. Tá? Vai ser a resistência entre os pontos A e B vezes a corrente. A resistência é 4. A corrente é 1,5 ampere. Então, a DDP entre os pontos A e B está me dando 6 volts. 6 volts. Beleza? Professor, fala, meu querido aluno espertão. Você é uma vergonha na história dos professores de física. Eu não gosto de você, não gosto da sua camiseta que está escrito brutal, não sei porquê, acho ofensiva. E também não gosto da sua barba. Nossa, meu Deus. Professor, e sabe por que eu não gosto? Porque a DDP entre os pontos A e B já estava na cara desde a interpretação do circuito com a chave fechada, com a chave aberta. Porque se a chave está aberta, a DDP da bateria está submetida a dois resistores que são iguais, dois resistores de 4 ohms. E nós sabemos que numa associação em série de resistores, a DDP da associação é dividida entre esses resistores, certo? Como os resistores são iguais, a divisão da DDP vai ser igual também. 12 volts dividido por 2, 6 volts. Vai 6 volts para cada um dos resistores de 4 ohms, professor. Você podia ter feito assim. De fato. Parabéns, meu querido aluno espertão. Você está correto novamente. Como sempre, derramando essa cachoeira de conhecimento sobre a nossa aula aqui. Eu agradeço muito, tá? E de fato poderia ter feito assim. Por que eu não fiz? Porque eu não quis. Então vamos lá para agora a análise do circuito com a chave CH fechada. Muito bem, vamos lá. Tá? Ó, gente, a sugestão do aluno espertão fica válida aí, viu? Tipo, para ganhar tempo na hora de resolução do problema lá, né? Galera que é pirada lá no ingresso no ensino superior, quer fazer rápido o exercício. É assim mesmo. Né? A melhor forma de fazer seria essa do aluno espertão, viu? Tá? Pode seguir a ideia dele. Muito bem, vamos lá. Vamos agora analisar o circuito com a chave fechada. Como que fica, primeiramente, o circuito com a chave fechada? Chave CH fechada. O circuito com a chave fechada, agora não tem como. Vai passar corrente por essa parte aqui, né? Vai ter corrente aqui. Então, eu tenho que considerar essa parte. Muito bem, vamos desenhar o circuito da seguinte forma. Eu sei que eu tenho uma bateria, né? De 12 volts. Vou desenhar ela assim, dessa vez, tá? Um pouquinho diferente. E aí, eu tenho um amperímetro. Logo após ela, certo? Ó, tá vendo? Um amperímetro aqui. Aí vem esse ponto B. Vem esse ponto B. No qual nós temos uma bifurcação. Num dos ramos eu tenho o resistor de 4 ohms, que é o que a gente está tomando como referência, né? Certo? Para medir a DDP. Depois chega no ponto A. Na outra parte, nós temos o quê? Um outro ramo em que eu tenho dois resistores de 2 ohms que estão, dá uma olhada, ó, segue o caminho do circuito aqui, ó, que estão eles estão em série. Tá? Toma muito cuidado, tá, gente? Porque tem muita gente que acaba confundindo. Quando fala paralelo, o cara pensa no sentido geométrico da coisa e fala: esses dois resistores de dois ohms aqui, ó, tá paralelo ao outro, então
eles estão em paralelo. Cuidado, não, eles estão no mesmo ramo. Estão no mesmo ramo, tá? Então cuidado com isso. Então eles estão em série. Olha só, tem um de 2 ohms e outro de 2 ohms aqui também. Fechou. Chegando no ponto A, certo? E já era, fechando o circuito. Já era. Muito bem, então o circuito nem ficou tão complicado assim, né? Na verdade, faltou uma outra coisa. Antes de chegar no circuito tem outro resistor de 4 ohms saindo ali do ponto A, né? Acabei esquecendo dele, bora lá. Não! Seleciona a caneta. Não seleciona a caneta, meu amigo. Aí. Tem outro resistor de 4 ohms aqui, ó. Fechou. Beleza? Muito bem. Então, para descobrir a leitura do amperímetro, vamos começar com a leitura do amperímetro, porque está associada à corrente total. Temos que calcular a corrente total. Vamos calcular a resistência equivalente do circuito. Bora lá. Resistência equivalente agora com a chave fechada, eu vou chamar de REQ, resistência equivalente, linha, certo? Como que vai ficar essa resistência equivalente? Bom, vamos analisar. Na parte que está em paralelo, temos aqui dois resistores de 2 ohms que estão em série. Então eu sei que a resistência equivalente deles dá 4 ohms, por quê? Você tem que somar. Né? A resistência equivalente de uma associação em série, basta você somar. 2 mais 2, 4. Beleza, aí eu tenho, olha só que interessante, dois resistores de 4 ohms que estão. Nossa, não funcionou. Dois resistores de 4 ohms que estão em paralelo, certo? Tá? E essa associação em paralelo de dois resistores de 4 ohms está em série com o resistor de 4 ohms, certo? Então, como que eu calculo a resistência equivalente desses dois que estão em paralelo aqui, certo? Como eles são iguais, essa resistência equivalente aqui, vou chamar RP de paralelo, basta você pegar a resistência de um deles e dividir pelo número, já que eles são iguais. Sempre que você tem uma associação em paralelo, né, de dois resistores iguais, basta pegar a resistência de um deles e dividir por 2. Pode ser por número que for. Professor, não gosto, eu quero fazer sempre produto pela soma, eu não consigo memorizar essas outras regras. Vai dar a mesma coisa, gente. Produto pela soma, 4 vezes 4, 16, dividido pela soma. 4 mais 4, 8, 16, dividido por 8, 2 ohms, beleza? Essa resistência em paralelo está em série com o resistor de 4 ohms, basta você somar, certo? 2 mais 4, 6 ohms. Posso colocar direto, professor, o valor e tal, porque fica muito na cara? Pode, claro. Tranquilo. Agora, olha só, eu tenho a resistência equivalente, a DDP da bateria continua sendo 12 volts, eu posso calcular a corrente como? Primeira lei de Ohm, meus queridos. Ó, resistência equivalente com a chave fechada vezes a corrente com a chave fechada. Vai ficar 12, que é igual a... Deixa eu... Esse 12 aqui ficou feio demais, né? Pera lá. Fechou. 12, que é igual a resistência equivalente, que é 6, vezes a corrente com a chave fechada. Passou 6, 12 dividido por 6, 2 amperes. Já descobri a corrente, tá? Que é a leitura do amperímetro com a chave fechada. Beleza, então vamos voltar para o nosso desenho do nosso circuito aqui e lembrar então que tem uma corrente que está vindo aqui, passando aqui pelo amperímetro, ó, que tem uma intensidade de 2 amperes. Tá? Por que eu estou falando que isso é importante? Porque agora a gente vai determinar a leitura do voltímetro, e o voltímetro está ligado entre os pontos A e B, certo? Eu tenho um voltímetro aqui, ó. Meu desenho está meio... Vou colocar ele aqui, ó. O voltímetro está aqui, ó. Tá? O voltímetro está ligado entre os pontos A e B. Então, eu preciso calcular qual é a DDP dos dois pontos entre os pontos A e B.
Por isso, eu posso calcular ou a DDP do ramo superior ou a DDP do ramo inferior. É a mesma, inclusive a resistência é a mesma desses dois ramos, né? A corrente desses dois ramos vai ser a mesma. Só que eu preciso descobrir qual é a porção de corrente que vem aqui para cima. Quanto de corrente vem para cá? Vou chamar de I linha a linha, certo? Tá na cara também, né, gente? Porque se o ramo superior tem 4 ohms de resistência e o ramo inferior tem 4 ohms também, a corrente de 2 amperes vai se dividir igualmente entre eles. Então a corrente que vem aqui para cima é de 1 ampere. Beleza? Então olha só. Agora eu sei que a resistência entre os pontos A e B, tá? Eu posso pegar a resistência ali do resistor de 4 ohms. Espera aí que se eu vou usar esse raciocínio, eu preciso deixar claro que eu estou estudando resistor de 4 ohms. Ó. Vou pegar esse resistor aqui, deixa eu pegar uma outra cor. Vou pegar o vermelhão aqui que eu não usei. Então vou pegar esse resistor e vou estudar ele, tá? Eu sei que essa parte, a resistência é 4 ohms e a corrente que está passando por ele é 1 ampere. Beleza? Muito bem. Qual que vai ser a DDP entre os pontos A e B? A DDP vai ser essa resistência vezes essa corrente. A resistência é 4 ohms, a corrente é 1 ampere. Então a DDP entre os pontos A e B é de 4 volts. Beleza? Muito bem, tá? Daria para fazer como? Veja que entre os pontos A e B, a resistência é esse valor aqui, ó. Deixa eu marcar em rosinha. É esse valor que a gente encontrou aqui, ó, tá? 2 ohms. E aí é como se eu tivesse dois resistores, um resistor de 2 ohms em série com um resistor de 4 ohms. Então a DDP seria dividida entre esses dois resistores, sendo um de 4 e outro de 2. Se comparado com a chave aberta, ficaria dois resistores de 4 ohms, certo? Agora é como se fosse um de 4 e outro de 2 ohms. Tá bom? Então veja, é como se eu tivesse, se eu dividir a DDP por 3, ó, dá uma olhada nos meus dedos aqui, ó. Se eu dividir a DDP por 3, vem uma parte para cá, uma parte para cá, ou seja, duas partes para o resistor de 4 ohms e uma parte para o resistor de 2 ohms. 12, divide por 3, né? Vai dar 4. 4. Vai duas partes para o resistor de 4 ohms, ou seja, fica 8 volts aqui, ó. Aqui fica 8 volts. E sobra quantos volts para os pontos A e B? 4 volts, que é o que a gente calculou. Beleza? Isso aí é especial aí, essa interpretação para o aluno espertão. Meus amores, então aproveitem, tentem fazer os exercícios lá, me procurem, vamos conversar sobre esses circuitos aí. Eu vou gravar mais um vídeo, vai ser mais curto, eu prometo. Tem uma outra atividade associada a esse outro vídeo que eu vou gravar, que não vai ser obrigatória, tá? Porque ela está relacionada com o uso do aplicativo. Eu sei que nem todos têm acesso ao aplicativo ou recursos para usar esse aplicativo aí. É de graça, viu, gente? Quando eu falo recursos, é tipo a tecnologia mesmo. Tipo, às vezes tem celular que não vai rodar, enfim, não tem no computador. No celular também ficar mexendo com o dedo às vezes não é muito legal. Então não vai ser optativo, tá bom? Mas eu acho que é bem interessante vocês brincarem com esse aplicativo. Tentem resolver os exercícios, tá? Me procure no chat. Se vocês quiserem abrir uma live em algum momento, em alguma aula da semana, vocês, por favor, me procurem e me avisem, me falem disso. Pode ser para qualquer coisa. Na semana passada aí, algumas turmas me procuraram para fazer uma live só para trocar uma ideia, tá? Eu faço de boa, beleza? É só me falar quanto a isso. E o de sempre, né, gente? Se cuidem, tá? Não passou esse negócio da pandemia ainda, tá longe de passar, tá? Mas acho que tem uma luz no fim do túnel aí, né? Beleza? Tamo junto, meus queridos. É isso. Falou. Até mais. Não, eu não quero sair. Eu quero simplesmente parar a gravação. Eu cliquei em sair ao invés de parar a gravação. Vou fazer de novo o coisa.